Em audiência completamente esvaziada, a Prefeitura Municipal apresentou na sexta-feira a versão final do estudo técnico do transporte coletivo urbano para Cachoeira do Sul. O documento, desenvolvido pela empresa matricial, é exigência legal e norteará a descrição de objeto para que o serviço seja licitado. Eu acho que tem que se salientar que a Prefeitura de Cachoeira trabalha com 3 variáveis principais. Primeiro, a modicidade da passagem. Segundo, com o conforto dos passageiros. E terceiro, a segurança. As modificações que foram pensadas pela empresa contratada e que foram apresentadas na audiência pública da última sexta-feira versaram sobre diminuição de linhas, aumento da frota e redução de variáveis em relação a essas linhas, mas com não muita alteração nas disponibilidades que serão feitas de uso dos passageiros. Ou seja, a área de abrangência será a mesma, perímetro urbano de Cachoeira, as distâncias que os passageiros terão que percorrer até o local onde passam os ônibus será, em média, de 200 metros, né, daí para menos, e nós deveremos ter uma tarifa que está compatível com um tempo de uso de frota menor que o atual, ou seja, as exigências serão de uma frota mais nova, com a média de 6 anos de uso dos veículos. A novidade é a otimização do sistema, com redução de linhas e monitoramento online do serviço prestado, abolindo a fiscalização que ocorre hoje de maneira unilateral e realizada por funcionário da concessionária. As mudanças, no entanto, não comprometerão o atendimento ao usuário e não devem implicar em uma passagem tão mais cara do que a atual, conforme explicou o titular do desenvolvimento, Ronaldo Toné. Não vai ser utilizado uma tecnologia embarcada em cada carro, de GPS, acoplado a um sistema inteligente, gerenciado por computador, que vai possibilitar verificar exatamente os horários, o percurso e até a frequência de passageiros pagantes e não pagantes no sistema. Tudo isso online. Então, não será necessário que um usuário se queixe do eventual atraso. O sistema que a empresa terá que adotar e disponibilizar também para a fiscalização da Prefeitura já faz isso em tempo real, 24 horas por dia. Então, essa ideia de uma fiscalização ela será eletrônica e não mais física. Não será preciso colocar um fiscal em determinadas paradas para anotar a hora de passagem de cada linha. Esse investimento também se refletirá na passagem, né? Inevitavelmente, o investimento que a empresa vai fazer para adequar esse projeto de fiscalização online. Os incrementos são muito consideráveis? Pois é, isso é importante. Cada coisa que se exige do concessionário de transporte coletivo urbano precisa ser remunerado pela tarifa. Então, cada benefício, por exemplo, ar-condicionado nos carros, isto tem um impacto na tarifa. É preciso que o usuário saiba disso. Nada é de graça. Então, existe uma tabela, que é uma tabela federal, tabela GIPOT, que já coloca as variáveis de custo de mão de obra, de combustíveis, de manutenção e de tecnologias embarcadas. Então, quando se diz que vai se usar GPS, significa que a tarifa aumenta 1 ou 2 centavos, porque está se usando essa tecnologia. Se se quer colocar ar-condicionado, se sabe que a cada 20% de frota com ar-condicionado, se aumenta 20% a tarifa. Só para você ter uma ideia, se 100% dos veículos tivessem ar-condicionado, nós teríamos um acréscimo de, no mínimo, R$1 na tarifa atual ou na tarifa proposta. Então, é um valor muito significativo que tem que se verificar custo e benefício. O custo da tarifa, apontado pelo estudo da matricial, garante que o teto da tarifa hoje seria de R$ 3,30, considerados manutenção de frota, despesa de pessoal, custos operacionais e de sistema, entre outros. Os valores praticados atualmente pela concessionária detentora do serviço, sem adequação proposta pela matricial, é de R$ 3,20. Óbvio que nós temos um número significativo de pessoas que usam o transporte coletivo e não pagam, porque tem isenções, porque tem leis que protegem, são idosos, são jovens, estudantes com 50% de desconto e assim por diante. Então, o sistema tem que ser remunerado por aqueles que pagam a tarifa integral. Muitos deles recebendo vale transporte, ou seja, quem paga, na realidade, é o empregador, são as empresas. E isso também tem que ser levado em consideração. Então, nós temos que pesar tudo isso para que partamos de um sistema
que não seja muito oneroso. Vejo que sem colocar ar-condicionado, usando, obviamente, o GPS, sem ter a tecnologia de Wi-Fi ainda para todos os ônibus, nós já chegamos ao preço de novembro, porque esses dados têm que ser atualizados, nós já chegamos a uma tarifa de R$ 3,30. Hoje, a tarifa de Cachoeira é R$ 3,20, ou seja, o nosso cálculo já está 10 centavos acima da tarifa atual, com esse contexto até de diminuição de linhas, de tentando otimizar o processo. Por isso que ele chama de percurso otimizado. De modo geral, as audiências públicas, para todos os temas, são esvaziadas. Então, eu acho que ou a população realmente não se interessa, ou, pelo lado, pode imaginar que as pessoas que estão nas funções públicas estão tentando fazer o melhor e não há necessidade desse monitoramento tão próximo. Em todo caso, a convocação para a audiência pública ela foi legal, foi publicada no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Município, teve também uma publicação num jornal de circulação estadual, além de estar afixado, como manda a lei, no hall de entrada da Secretaria da Fazenda, Administração e Educação, ali na Rua Mourão. Então, tudo que a lei exigia como forma de divulgação foi feito, além da divulgação pelos meios de comunicação, que normalmente acontece quando vai haver esse tipo de audiência pública. O edital para a licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul deverá ser publicado no mês de janeiro, ainda sem data definida. Sugestões ao projeto apresentado podem ser encaminhadas até o início do próximo mês. Nós acordamos na audiência pública, entre os presentes ali, que se manteria em aberto até o final deste ano, até o final de dezembro corrente, a possibilidade de qualquer cidadão, qualquer pessoa física ou jurídica, apresentar sugestões. Porque esse projeto é um projeto dessa empresa porto-alegrense chamada Matricial, não é um projeto da Prefeitura. Ela foi contratada pela expertise que ela tem, é uma empresa que existe desde 1990, então ela é uma empresa que já fez muitos trabalhos nessa área. Isso nos dá uma maior tranquilidade quanto à questão técnica, mas há decisões políticas que vão ser adotadas em cima da própria influência que essas sugestões podem fazer nesse programa. Só depois, na virada do ano, quando se esgotar esse prazo, é que a Prefeitura, o conjunto da Prefeitura, Secretaria de Planejamento, Administração, enfim, vão bater o martelo sobre o projeto que irá para o edital, e aí vamos ver se haverá ou não interessados. A previsão, o pedido, a solicitação do prefeito Sérgio Gnatti, que até o final de janeiro nós tenhamos a definição desse processo. Isso não deve se arrastar, até porque nós estamos há muitos e muitos anos falando na concorrência dos ônibus para Cachoeira do Sul, e isso não acontece pelas razões mais variadas, e o prefeito não quer que isso se repita.